Vamos lá então, pessoal, a gente vai falar sobre razão e proporção. A razão, o que é a razão? A razão, quando a gente fala assim, a razão entre dois números, a gente está falando, na verdade, uma divisão. Então, a razão aqui, ó, nada mais é do que uma divisão. Vou puxar aqui e vou colocar uma notação, uma divisão, certo? E como é uma divisão, a gente tem uma condição de existência. A condição de existência é essa daqui, ó. B é diferente de zero. Por que B é diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. Então, eu não posso falar assim que eu tenho aqui 3 chocolates na minha bolsa e eu quero dividir. Você fala assim, por quantas pessoas você vai dividir? Eu falo assim, eu vou dividir por 0 pessoas. Isso aqui não dá certo, né? Por quê? Porque a gente, se eu não quero dividir com ninguém, vai ficar para mim. E se vai ficar para mim, é uma pessoa. Então, pensa desse jeito. Então, não tem, isso aqui não é possível, não pode, tá bom? Então, não tem divisão por zero. E aí, como a gente sabe que a razão é uma divisão, quando a gente fala assim, ó, que a razão de 6 para 3 é o que? É 6 dividido por 3, vai ser 2. A razão de 50 para 20 é 50 dividido por 20, 2,5. A razão de 20 para 50 é 20 dividido por 50, 0,4. Razões inversas. Razões inversas, quando a gente tem uma razão, a gente tem um nomezinho aqui, né, para cada um desses elementos aqui que compõem essa razão. Então, aqui, ó, o A e B. O A, o nomezinho dele aqui é antecedente. E o B é consequente. Para que me interessa saber isso? Porque aqui a gente tem que a razão inversa é o quê? Duas razões elas são inversas, então aqui eu tenho 2 sobre 3, antecedente é o 2, consequente é o 3. O que é uma razão inversa? O antecedente da primeira passa a ser o consequente da segunda, e o consequente da primeira passa a ser o antecedente da segunda. Então, a gente tem que, são razões inversas. Isso, ok? Então, aqui, esse primeiro exemplo que esses dois exemplos que a gente tem aqui, ó, servem 50 sobre 20 e 20 sobre 50. São razões inversas. Mas aí a gente tem que ter atenção para duas coisinhas aqui, ó. Quais são as duas coisinhas? Bom, primeiro, se uma razão ela tem um consequente igual a zero, ela não vai possuir, perdão, se uma razão ela tem um antecedente igual a zero, então se eu tenho aqui ó, 0 sobre 3, então ela não possui inversa, tá? Não possui inversa. Por que não possui inversa? Porque esse zero que é o antecedente vai passar a ser consequente e aí não pode, ok? Então, qualquer razão, então aqui na forma genérica, que tiver o A igual a zero, que for 0 sobre B, né? Qualquer uma delas não vai possuir inversa. E a outro ponto aqui para ter atenção é o produto de duas razões inversas sempre vai ser igual a 1. Então, aqui eu tenho 2 terços vezes 3 meios. Então, o produto, né, vezes, vai ser sempre igual a 1. Então, aqui, ó, quem manja dos Paranauê, dos cortes já corta. E aí, a gente vai ter 1. Quem não manja, faz a continha. E aí, vai ver que perdeu tempo. Porque vai ficar 6 sobre 6 aqui igual a 1. Certo? Então, isso aqui a gente viu que é a razão. Então, vamos para o próximo. Proporção. Opa, aqui eu vou fazer não é proporção ainda não, vou fazer uns exercícios. Então, a razão, eu vou fazer de um jeito esse exercício aqui, e aí depois quando tiver o passado por proporção, eu resolvo de outro jeito. Então, aqui, ó, a razão entre o comprimento da sombra e da altura de edifício é 2 terços. Então, a razão, a gente vai ter a divisão entre o comprimento da sombra, comprimento da sombra e da altura. Então, sombra e altura de um edifício é 2 terços. Eu coloquei esse S minúsculo para não confundir, se eu fizer o maiúsculo, confunde com 5. Então, aqui, ó, sombra sobre altura, ele é 2 terços. Então, é isso aqui que ele está falando, certo? Bom,
Aí ele fala assim, ó, o edifício tem 12 metros de altura, então eu sei que no lugar dessa altura aqui vai ser 12. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem S sobre 12 é equivalente a 2 terços. Aqui, ó, a gente poderia até fazer aquela multiplicação em cruz, regra de 3, mas eu vou fazer de outro jeito aqui. Quando a gente tem essa igualdade aqui, ó, então o que que a gente pensa? São frações equivalentes, né? Então, esse 3, para ele vir a ser 12, ele precisa passar por um processo. Qual que é o processo? Precisa quadruplicar, ele precisa fazer uma multiplicação por 4. Então, se eu tenho aqui uma equivalência, o que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui com 3, eu vou fazer com 2, e eu vou multiplicar por 4. Então, esse S aqui nada mais é que 2 vezes 4. Então, a sombra desse edifício é 8 metros, ok? Então, vamos para o próximo. Segundo, Pedro resolveu 20 problemas de matemática e acertou 18. Cláudia resolveu 30 e acertou 24. Quem apresentou melhor desempenho? Então, o desempenho, o que que é? A gente está querendo achar a razão entre o número de acertos sobre o total de questões. E a gente vai fazer isso para a situação aqui do Pedro e vai fazer isso para a situação da Cláudia. Então, como que ficou a situação do Pedro? Bom, o Pedro, ele resolveu 20, que é o total, e ele acertou 18. A Cláudia, ela resolveu 30 e ela acertou 24. Quando a gente vê essas duas razões aqui, a gente não consegue fazer a comparação assim de imediato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a simplificar ela. Então, aqui, ó, 18 sobre 20 a gente consegue simplificar. Vou dividir por 2, cima e embaixo. Então, a gente tem 9 sobre 10, que é 9 décimos, que é 90%. Então, a porcentagem de acertos, porque esse azinho aqui, ó, dos acertos, é de 90% do Pedro. A Cláudia. Então, aqui, ó, o 24 e o 30, vou dividir por 6. Aí, a gente tem 4 sobre 5. Bom, 4 sobre 5 é a mesma coisa que 8 sobre 10, que é 8 décimos, que corresponde a 80%. Então, melhor desempenho aqui foi quem acertou mais, que no caso vai ser Pedrão aqui. Certo, pessoal? Então, esses aqui são dois exemplos de aplicação de razão. A proporção. Então, quando a gente tem proporção, o que que ele está falando? Proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Então, eu tenho aqui, ó, A, B, C e D. A, B, C e D são 4 números, ok? E esses 4 números, a gente tem que, como a gente sabe, acabou de ver a razão, né, que é uma divisão, o B e o D, eles têm uma condição, eles são diferentes de zero, tá bom? Então, a proporção nada mais é do que uma igualdade entre razões, certo? E aí, como a gente viu que é uma divisão, a gente tem isso daqui, ó, A dividido por B igual a C dividido por D. Antes de prosseguir aqui, ó, a leitura. Como que eu faço a leitura dessa proporção? Então, eu leio da seguinte forma. Lê-se. Então, A está para B, assim como C está para D, certo? Então, a leitura aqui, ó, deixa eu ter feito de outra cor, né? Mas tá bom. A leitura é essa. Então, vamos lá. A gente tem que A está para B, assim como C está para D. O B e o C, como vocês podem ver, ó, eles estão aqui, ó, no meio. Então, a gente fala que esses elementos aqui, ó, eles podem ser chamados de meios. E aí, o A e o D, eles são chamados de extremos. E aí, a gente tem aquela frase que vocês já devem ter ouvido, né? Que aqui nessa proporção, quando a gente tem uma proporção, temos os meios, temos os extremos, então a gente tem que o produto dos meios, o produto
dos meios é igual ao produto dos extremos. E o que isso quer dizer? É aquele, né, multiplicação cruzada. A gente tem aqui, ó, A vezes D é igual a B vezes C, ou ao contrário, B vezes C é igual a vezes D. Bom, não importa. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aí tem gente que conhece como múltipla cruzado, múltipla em cruz, nanana. Por isso que eu queria ter passado por aqui primeiro, antes de fazer aquele outro exercício da sombra lá do edifício. Que a gente tem que, a sombra aquele exemplo era o seguinte. A sombra está para altura, assim como 2 está para 3. Aí a gente tinha que essa altura aqui, ó, é 12. Então, na verdade, a gente tinha isso aqui, ó. O exemplo falava do seguinte. Deixa eu falar. S está para 12, assim como 2 está para 3. Faz a multiplicação cruzada e aí a gente tem 3S é igual a 2 vezes 12. S é igual a 24 dividido por 3, que é igual a 8 metros. Que foi o exemplo que a gente fez, só que a gente fez de outro jeito, ok? Então, aquele jeito que a gente fez é quando a gente trabalha com frações equivalentes. Daquela forma para construir o pensamento. Então, a gente tem aqui, ó. Determine x e y na proporção x está para y, assim como 3 está para 4, sabendo que x mais y é igual a 84. Então, a gente tem o seguinte, a informação que foi dada é essa daqui, ó, x mais y. E esse x e y, eles são antecedentes e consequentes da primeira razão. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente quer manter essa proporção, a gente quer manter essa igualdade. Pensa que a igualdade, ela é como uma balança de dois pratos que está em equilíbrio. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro para continuar tendo essa igualdade. Então, a primeira razão, o que a gente fez? A gente somou o antecedente com o consequente. Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou somar o antecedente com o consequente. E aí, eu vou colocar sobre, ou eu posso colocar sobre y. O y é quem? É o consequente. Então, se eu coloquei sobre o consequente na primeira razão, eu vou colocar sobre o consequente na segunda. Ah, mas eu não quero. Eu quero colocar sobre o x. Gosto do x. Beleza, pode fazer. Só que daí, o que você vai fazer do lado de lá? Você vai colocar sobre... O x não é um antecedente? Então, você vai colocar sobre o antecedente. Tá bom? Então, você pode fazer um ou outro jeito aqui, ó. Os dois vai dar certo. Só que um você vai achar o x primeiro, o outro você vai achar o y primeiro, tá bom? Mas vai achar. Então, aqui, ó. Eu sei o valor do x mais y. Quanto que é x mais y? É 84. Certo? Então, vamos lá. 84 está para y, assim como 7 está para 4. Então, a gente tem produto dos meios igual ao produto dos extremos. E vai fazendo. 7 vezes y é igual a 84 vezes 4. Aí a gente tem aqui, ó, y é igual a 84 vezes 4, dividido por 7. Esse 84 e o 7, a gente percebe que eles são múltiplos. Múltiplos de quem? Do 7. Eu posso dividir por 7 em cima e embaixo. Certo? Tá. Só que, ó, vamos construir aqui o pensamento aqui, ó. 84 nada mais é do que 70 mais 14. Por que eu tô falando de 70 do 14? Porque a gente tá pensando numa divisão por 7. Então, eu tô pensando nos múltiplos de 7 aqui dentro do 84. Só que o 70, ele é 7 vezes 7 vezes 10. E o 14 é igual a 7 vezes 2. Então, significa que o 70 mais 14 nada mais é do que 7 vezes 10 mais 2, que é 12.
Então, aqui o valor do y vai ser igual a 12 vezes 4. E 12 vezes 4 é 48. Beleza? Metade do problema foi resolvido. Vamos achar o valor do x. Então, olha só. Como x mais y é 84 e y é 48, então o que? X mais 48 é 84, x é igual a 84 menos 48. X é igual a 36. Certo? Então, temos aqui o valor do x e do y. Ou pode colocar aqui no cantinho, x igual a 36, y igual a 48. Tá? Vê como que o professor pede o resultado. Eu sei que o professor não quer ficar procurando o resultado no meio das contas. Tá? O que ele quer? Que você coloca uma caixinha aqui no resultado bonitinho. O exemplo 2 é igual a 1. A propriedade é a mesma. O que muda é que ao invés de eu somar dois números aqui, né, positivos, né, o x mais o y, eu estou somando o oposto de um deles. Então, eu tenho x menos o y, uma subtração. Então, o que a gente tem aqui? A proporção. X está para y, assim como 5 está para 2. E a gente sabe que x menos y. Esse aqui é a informação que foi dada. O que ele fez aqui, na verdade? Ele somou, ele fez a diferença do antecedente com o consequente. E aí a gente vai lá na balancinha de 2 pratos, que a gente quer manter ela em equilíbrio. Se fez antecedente menos consequente de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro. Antecedente menos consequente. E aí, ou faz sobre o antecedente ou faz sobre o consequente. Como eu fiz sobre y no primeiro, eu vou fazer sobre x nessa daqui, tá? Aqui, sobre 5. Agora, a gente tem aqui o x menos y é 18. Continuando, a gente tem aqui, ó, 18 está para x, assim como o 3 está para 5. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, a gente vai ter 3x é igual a 18 vezes 5. X igual, não precisa fazer a conta, 18 vezes 5 dividido por 3. Vamos simplificar aqui, ó. O 18 dá para dividir por 3 e o 3 dá para dividir por 3. Então, teremos x é igual a 18 por 3, 6. É um x isso daqui, ó. 6 vezes 5, que vai dar 30. Continuando, como x menos y é igual a 18 e x igual a 30, então, o que nós temos? 30 menos y é igual a 18. Y é igual a 30 menos 18. Y é igual a 12, certo? Então, você pode colocar aqui, ó, x igual a 30, y igual a 12. Vou fazer outra corzinha aqui, não tem espaço. São os alunos escrevendo. Certinho, pessoal? E aqui a gente tem que a menos b é igual a menos 24. Determina o valor de a e b na proporção a está para 5, assim como b está para 7. Então, a gente tem aqui, na verdade, a diferença entre antecedentes, certo? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Continuar a proporção. A está para 5, assim como b está para 7. Então, como eu tenho a diferença entre os antecedentes, eu vou colocar aqui, eu vou continuar essa proporção aqui, ó. A menos b. E aí, aquela regrinha, ó, que a gente fez aqui, ó, com os antecedentes, eu vou fazer com os consequentes. 5 menos 7. A menos b, a gente sabe o que é menos 24. Vou continuar essa continha aqui, ó. Vai ficar menos 24 sobre menos 2, que vai dar 12. Como a gente tem uns iguais aqui, ó, tá vendo? Esses iguais. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, a está para 5, assim como 12 está para 1, porque não tem nada aqui embaixo, é 1. E aí, vai ficar a é igual a 12
vezes 5, que vai dar 60. Faz a mesma coisa com B. B está para 7, assim como 12 está para 1. Então, B igual a 12 vezes 7, que vai dar 84. Certo? Então, a gente tem lá que o A é 60 e o B é 84. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida, só falar que a gente vai conversar e resolver. Tchau, tchau.